Quando estourou a pandemia no Brasil, além do país não ter uma forma correta, coordenada de organizar a saúde e a defesa sanitária da sociedade, a negação ela também opera no campo do discurso, né? Então, essa história, vai todo mundo morrer se não usar o remédio apropriado. A cloroquina tá aqui a salvação. Por mais mentira, e é muita mentira que isso traga, polariza o país de um jeito que Jair Bolsonaro, fincando, como diz no Rio Grande, fincando o pé no fundão da macega, assim, afundando-se no lodo e na lama, vai até o joelho, até a coxa. Ele não baixava de 20, 22, oscilando para 27, se as pesquisas estão corretas, tá bem? Ou seja, Bolsonaro sendo Bolsonaro, tinha de 1/5 a 1/4 da apreciação. Gente, isso não é intenção de voto, isso é apreciação de governo. Não é a mesma coisa. Mas não é mesmo, de jeito algum, tá? A outra situação, o auxílio emergencial, ele vem sendo aplicado com muito atraso, muita demora, muita sujeira, horroroso, horroroso. Mas está chegando. De fato, a Caixa Econômica, sob a tutela da equipe do Paulo Guedes e também no governo Temer, sob a tutela de Henrique Meirelles e companhia, não estava preparada para ampliar essa base, que não era nem a do Cade Único, para transformar em política de emergência e agora que uma política pública. Mas é preciso entender que a maioria das pessoas uma parcela importante das pessoas que está recebendo esse auxílio, está comparando com o momento anterior. O momento anterior era o próprio governo Bolsonaro e o governo Temer. Não vai sobrar a memória histórica dos 2 anos do segundo governo Dilma. Então é a comparação entre o menos ruim com o péssimo que são os próprios, porque não deixa de ser uma continuidade. Mas isso daí serve como denúncia, como consolo. O que tu falaste agora, eu no caso, né? Não muda a apreciação. Mais ou menos. Porque a comparação é entre eles mesmos. A outra situação muito interessante é lembrar, e a gente pode fazer na forma de denúncia, que o auxílio emergencial saiu apesar do governo. E saiu com esse valor de R$600 que não será mantido em função dessa falácia fiscalista e desse acordo cretino, pusilânime, entre governo, Congresso, Rede Globo, pela tal da PEC do teto dos gastos, se deu apesar da laia toda. Enfim, toda a política anticontracionista que venha desse governo vai se dar apesar do próprio governo ou rachando o governo no meio. A gente segue com o tema, mas vamos lembrar, para finalizar, essas pessoas estão comparando o ruim com o péssimo, comparando o Bolsonaro com o próprio